Dia, boa tarde para vocês, boa noite para quem está assistindo esse vídeo, tá ok? A aula de hoje nós falaremos para vocês sobre receptores farmacológicos, tá? Já dando início à parte de receptores, que nós iremos continuar na próxima semana com vocês, tá? Então, os receptores farmacológicos, tá, de uma forma geral, eles precisam ser, primeiro, ter uma alta interação com seu fármaco. Por isso que nós verificamos que a maioria dos fármacos eles se manifestam, ou seja, eles manifestam seu mecanismo de ação farmacológico, isso em concentrações bem pequenas, bem diminutas, como a gente verifica. Tá? Isso porque eles apresentam uma estrutura, ou seja, eles apresentam uma relação estrutural bem específica com os seus próprios receptores. Tá? Fato esse que os receptores farmacológicos eles começaram a ser estudados desde 1905, ou seja, Langley, no século passado, foi o primeiro a estudar os receptores. E Ehrlich, o segundo pesquisador, foi que deu continuidade aos trabalhos. Tá? E hoje nós verificamos que os receptores farmacológicos eles apresentam três características importantes. Primeiro, alta potência. Segundo, especificidade química, ou seja, a ligação e a relação química que ele vai ter entre o fármaco e o seu receptor. E por último, especificidade biológica, ou seja, o local aonde esse receptor vai estar dentro de algum sistema biológico específico ao qual esse fármaco irá fazer a sua ação e ao qual esse fármaco irá atuar sobre esse receptor em cima desse órgão. Além disso, nós verificamos também que há uma relação estrutural entre o fármaco e o seu receptor, ou seja, há uma relação, uma interação estrutural específica entre o fármaco e o receptor, sendo que aqui nós temos que definir dois conceitos, o que é receptor e o que é aceptor. O receptor nada mais é do que uma estrutura, um componente, tá, ao qual o fármaco vai se ligar, principalmente se ligar ao que? As substâncias endógenas que são produzidas pelo nosso organismo, como por exemplo, acetilcolina, adrenalina, histamina, dopamina e outros. É diferente do aceptor, porque no aceptor há uma ligação do fármaco, mas só que há uma ligação do fármaco com substâncias exógenas, ou seja, substâncias fora do organismo, produzidas fora do organismo, como por exemplo veneno. Tá? Nós verificamos muito isso em alguns tipos de receptores ou substâncias que conseguem se ligar de forma através de aceptores, tá? Por serem substâncias produzidas fora do organismo. Além disso, o receptor ele precisa ter uma seletividade um pouco mais afim, um pouco maior do que o próprio receptor. Agora, quando nós falamos da natureza do receptor, nós temos que ter em mente o quê? Nós temos que ter em mente que dentro da farmacologia, os próprios farmacologistas, eles procuram elucidar a natureza desse receptor com a interação dos fármacos para poder o quê? Para poder elucidar aqui os verdadeiros e os reais mecanismos de ação e principalmente os efeitos que os fármacos farão sobre esse receptor ao longo de um sistema biológico nosso. Além disso, nós verificamos também que os receptores eles podem ser de diversos tipos de natureza. Eles podem ser proteínas, podem ser complexos lipoproteicos, enzimas, proteínas não enzimáticas, DNA e RNA, moléculas de DNA e RNA, eles também podem ser. Tá? Só que quando ocorre a interação fármaco-receptor, sempre há essa relação, essa interação do fármaco diretamente com o seu receptor e diretamente com uma similaridade, ou seja, uma afinidade por grupamento químico. E essa similaridade, por meio de grupamentos químicos, faz com que haja uma alteração não somente química, como também conformacional, que faça com que haja um melhor encaixe, uma melhor interação entre esse fármaco e esse receptor. E com isso, tendo como consequência, nós teremos o quê? Ou uma ação ou uma inibição farmacológica, tá? Ou ação ou inibição do efeito biológico aqui. Além disso, a própria interação fármaco e receptor aqui
ela se deve a 3 características primordiais. Primeiro, as estruturais, ou seja, a estrutura química, ou seja, tem que ter uma similaridade estrutural entre o fármaco e o receptor. Configuracionais, ou seja, a própria configuração da molécula do receptor junto com a do fármaco tem que ser iguais. E conformacionais, ou seja, a própria conformação da molécula, em que estado vai estar essa molécula, para fazer uma melhor ligação, melhor encaixe com o receptor para ter um efeito. Exemplos nós temos os diversos, como eu cito para vocês aqui, 2, que é o caso do AS, que é o ácido acetilsalicílico, que é um acetilante reversível, e também da intercalação da uno-rubicina, que é uma molécula utilizada como agente antineoplásico, que interage facilmente com a molécula de DNA. Agora, a interação fármaco e receptor, por ela só, ela não existe. Ela precisa ter também alguns facilitadores que façam com que essa interação se torne bem afim e faça com que o encaixe seja finalizado. Dessa forma, a relação, a interação fármaco e receptor, ela precisa que opere entre interações entre as moléculas mais simples, ou seja, moléculas que não hajam tanta complexidade, para que esse fármaco consiga interagir, se ligar ao seu receptor, como também nós verificamos algumas características, como por exemplo, a própria distância, ou seja, a distância entre 2 átomos, ou seja, uma distância relativamente não muito grande, também nem muito pequena, que faça com que essa ligação se torne uma ligação forte. E segundo, a própria questão do gasto de energia, ou seja, da diminuição da energia pela interação, faz com que haja formação espontânea de ligação, ou seja, torna essa ligação o mais espontânea possível. Tá? Só que somente isso não é o suficiente para ver a interação entre o fármaco e o receptor. Aqui também tem que haver a presença das próprias ligações químicas. Tá? Sendo que, dentro das ligações químicas, no slide anterior, eu listo para vocês, nessa figura aqui, tá? Diversos tipos de ligação com as suas forças, tá, okay? e exemplos de moléculas. Só que nós temos também ligações que são muito usuais e são empregadas na relação e na interação entre o fármaco e o seu receptor, como, por exemplo, a ligação covalente, a ligação iônica, a ligação de pontes de hidrogênio e as forças de Van der Waals. Tá? A ligação covalente é a mais usada, é a mais comum, por ser uma ligação forte e estável. Tá? Além disso, nós verificamos que ela está presente em quase todas as ligações de certos fármacos anticancerígenos e quelantes. Já na ligação iônica, ela nada mais é do que resulta da atração eletrostática que ocorre entre íons de cargas opostas. E a maioria dos receptores, principalmente aqueles que são macromoleculares, apresentam vários grupamentos que conseguem se ionizar e se ligam e se interagem com fármacos de forma ionizada. Já nas ligações de ponte de hidrogênio, ela é positiva, ela é muito positiva, podendo se ligar a um átomo fortemente negativo e ainda assim aceitar mais um elétron. Só que, o que acontece nas ligações de ponte de hidrogênio? Elas são ligações de força fraca, mas se elas forem muito utilizadas e principalmente atingirem um estágio de equilíbrio, elas conseguem estabelecer uma reação de seletividade e especificidade com a molécula do fármaco e com seu ligante, no caso o receptor. Agora, quando nós falamos de forças de Van der Waals, aqui a gente tem que abrir um parêntese. Por quê? Porque dentre as 3 que eu listei anteriormente para você, ela é uma ligação muito fraca, tá? Mas ela tem uma grande importância, tá? Principalmente na determinação da especificidade fármaco-receptor. O fármaco apresenta ligações iônicas com o receptor que conferem, tá, durante a ligação, tá, uma certa estabilidade ao complexo que é formado entre o fármaco e o receptor. Tá bom? Essa é uma única diferença que a gente vê da força de Van der Waals para as demais, e principalmente para as pontes de hidrogênio, que em alguns autores vocês vão ver que as pontes de hidrogênio se assemelham às forças de Van der Waals também. Tá? Bem, meninada,
Dessa primeira parte de receptores farmacológicos, é isso que eu tenho que conversar com vocês. Esse vídeo eu já mandei o vídeo para vocês entrarem no link. Eu também vou postar isso já na plataforma. Já mandei também um exercício sobre mecanismos gerais, tá, de fármacos, tá bom? E na próxima aula a gente já vai entrar direto na parte dos receptores farmacológicos, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, podem mandar perguntas no grupo também.